Quem nunca lavou o cabelo, caiu aquela mechona de cabelo e já falou, tô desesperada. Os clientes lá falam muito, eu não tô muito preocupada com a questão do que as pessoas vão falar. Por exemplo, vai raspar a cabeça, ou vai ficar sem cabelo, ou vai pôr um lenço, ou vai colocar uma prótese, né? Elas estão muito preocupadas com elas mesmas em olhar no espelho. Eu escuto muito isso. Quando a gente vai fazer a colocação, por exemplo, e a gente coloca, elas falam, por que eu não fiz isso antes? Falo, por que eu não coloquei antes? Que fica muito bom. Sim. Fica idêntico, né? Assim, o que elas entram. Então, elas falam que a gente realmente é uma ajuda, né? Tudo passa, vai passar. Tenha força, Deus em primeiro lugar. E eu falo muito que Deus manda pessoas no momento desse. Eu acredito que Deus me preparou para isso. Oi, gente! Nós novamente aqui no nosso podcast, Aldre Andrade Vem Comigo, um podcast feito especialmente para você, mulher, para mulheres. A gente fala muito aqui no nosso programa sobre mulheres em liderança, mulheres que desenvolvem o seu trabalho no cotidiano do trabalho de casa, enfim, profissional. E eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês novamente, através do Spotify, através do YouTube. E vale sempre lembrar, para você que assiste o nosso programa pelo YouTube, se você estiver vendo direto da TV, você não vai conseguir curtir, comentar, compartilhar. E para que esse programa continue tendo o sucesso que ele tem, é muito importante que você, a nossa audiência, esteja aí conectada com a gente, comentando, curtindo, compartilhando. Então, deixa seu celular aí do lado. Se você estiver vendo pela TV, vai lá, curta, comente, compartilha. É bom dizer para vocês também que nós estamos agora na 3ª temporada do nosso podcast Vem Comigo com Aldre Andrade. É um prazer gigante voltar 2026 com mulheres incríveis. E hoje eu trago aqui para vocês uma entrevistada que eu vou dizer assim, olha, é um assunto que, se um dia você precisar, pode ter certeza que hoje você vai ter uma especialista aqui para ajudar. E eu sei que é um assunto delicado, por isso que eu estou fazendo suspense, porque eu sei que muitas pessoas passam por essa dificuldade. E é muito importante quando a gente tem uma especialista que pode nos ajudar. Mas antes de entrar na nossa entrevista, eu já quero dizer para vocês que eu também, hoje, a partir de 2026, a gente está com uma nova consultoria. Vocês sabem que eu tenho um trabalho sobre produtividade feminina, que é muito importante para você, mulher, que tem dificuldade de organização, que sabe que precisa de mais tempo, mas não consegue arrumar mais uma hora além das 24 horas que você já tem na sua agenda. Então, a gente sabe que hoje a mulher, no século que a gente vive, é uma mulher que está sempre muito ocupada, com muitas demandas, e a gente sabe que isso não é fácil. Para a mulher hoje equilibrar muitos pratinhos é muito difícil. Então você que tem essa dificuldade de se organizar, dificuldade de agenda, que quer ser mais produtiva, mas ao mesmo tempo com mais qualidade de vida, eu te convido, vou deixar aqui abaixo o meu contato para que você possa fazer contato com a nossa produção e ser direcionada para uma consultoria online, onde você vai ter todo o meu atendimento e com certeza esse caos que muitas vezes a sua vida está aí instalada, eu posso te ajudar a eliminar e até mesmo te fazer ser mais próspera no seu cotidiano. Bom, falando tudo isso, vamos deixar de delongas e agora a gente vai começar de fato o nosso programa, 3ª temporada de 2026, com ela, que é uma especialista em prótese capilar. Então, a gente já está aqui dando spoiler para vocês. Você que tem dificuldade aí com queda de cabelo, com dificuldade de tratamento de saúde, hoje ela vem para contar tudo. E se não é você, com certeza a gente conhece sempre alguém que passa por uma dificuldade como essa, mas eu não vou falar muito mais não, que eu quero que ela conte tudo. Débora Fagundes, como eu falei, ela é especialista em prótese capilar e ela é proprietária de uma clínica de estética. Ela é especializada em próteses capilares para pessoas em tratamentos quimioterápicos e também com alopecia. É isso, alopécia. Ela ajuda muitas mulheres e muitas pessoas a recuperarem a sua autoestima, a sua dignidade e a segurança, porque a gente sabe que, principalmente nós mulheres, a gente sabe que muito da nossa vaidade está no nosso cabelo. Então, muitas pessoas que passam por essa dificuldade já começam a entrar em desespero. Quem nunca lavou o cabelo, caiu aquela mechona de cabelo e já falou, tô desesperada. Então, ela é especialista em alopecia e tratamentos quimioterápicos através da prótese capilar.
E ela também tem uma linguagem de trabalho acolhedora, porque a gente sabe que quando a gente passa por um problema que mexe com o nosso externo, com a nossa estética, automaticamente você mexe com a tua autoconfiança, com a tua segurança, e ela trabalha de maneira humanizada, acolhedora, ética e com respeito à sensibilidade de cada um, que é mais importante. Então, com vocês, Débora Fagundes. Débora, muito bem-vinda ao nosso programa. Seja mais uma vez abraçada, porque eu fiquei muito feliz com o seu convite, né, com a aceitação de estar aqui conosco, do meu convite, porque eu sei que esse é um assunto que mexe com muitas pessoas. Sim. E que hoje eu posso ter certeza que nesse programa aqui você vai desmistificar muitas coisas sobre a prótese capilar e sobre também aquilo que acomete para que a gente possa chegar até a prótese capilar. Então, já para começar falando sobre você, eu quero que você nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é você, como é que você chegou até aqui, o que te motivou. Então, conta pra gente, já se apresentando um pouquinho, Débora. Eu sempre fui cabeleireira, né? Desde os 16 anos. E conheci a prótese capilar, fui chamada para trabalhar numa clínica. E, assim, não entendia nada, só que daí eu falei, eu vou entrar nesse trabalho para me ver se eu vou conseguir realmente trabalhar com a prótese, que é totalmente diferente de trabalhar com salão, né? Salão é badalado, a pessoa vai lá para ficar mais bonita, né? Não que a gente não deixe, né? Mas, assim, é outro estilo, né? Vamos dizer assim. E fiquei nessa clínica, trabalhei durante 9 anos e peguei amor, porque eu comecei, no começo eu ficava um pouco, entre aspas, triste, né? Porque eu via situações ali, mas depois no final a gente via que a gente ajudava as pessoas, principalmente quem passa por quimioterapia, né? Que é a perda. Em qual momento, Débora? Isso é muito interessante, né? E acho que é fundamental, porque a gente, quando vai ao salão, como você falou, a gente vai pensando assim naquela estética básica, rasa, pra gente sair com uma sobrancelha bem feita, sim, um cabelo bem feito, né, um babyliss. Agora, quando a gente pensa em algo que de fato abala toda a sua autoestima, quando a gente pensa em saúde, né, porque o cabelo é saúde, né, sim, saúde capilar, a gente entende que realmente muitas pessoas devem chegar despedaçadas. Chega. E elas encontram ali não só a salvação, né, para resgate da autoestima, mas principalmente o acolhimento, sim, que é fundamental. E quando que você entendeu que esse trabalho ele ia além da estética? Então, as clientes lá falam muito, assim, eu não estou muito preocupada em questão do que as pessoas vão falar. Assim, exemplo, né? Vai raspar a cabeça, ou vai ficar sem cabelo, ou vai pôr um lenço, ou vai colocar uma prótese, né? Elas estão muito preocupadas com elas mesmas e olhar no espelho, né? Então, quando eu trabalhei já vi outros tipos de lenço, perucas, outras coisas, mas assim, a prótese é uma coisa que realmente ajuda, porque o que elas falam muito se não fosse isso, eu não estava onde eu estou hoje. Olha, né? Isso. Segurando esse tratamento, vivendo a minha vida normal, meus filhos vendo, minha família. Tem famílias que nem sabem que a pessoa está passando por isso, né? Porque nós tenta deixar as pessoas mais natural possível. Uhum. Elas não querem mudança, tipo, sei lá, chega com cabelo preto, quer ficar loira, não. A gente deixa elas buscam a naturalidade próxima daquilo que de fato ela é, um resgate mesmo. Isso é o diferente do salão de cabeleireiro, né? As pessoas vão para mudar, né, mudar a cor de cabelo. Lá não, elas querem ficar bem e, na verdade, nem chamar atenção. Sim. Isso é real. E lembrando, né, que nós, pela forma pela qual a gente come, pela forma da qual a gente dorme, que tudo é muito mal, né? Hoje a gente se alimenta com mais industrializados, hoje a gente dorme menos, se estressa mais, e a gente sabe que essas mutações genéticas, né, por conta da nossa qualidade de vida que tem caído cada dia mais, o câncer ele tem sido cada vez mais frequente na nossa sociedade, sim, porque ele é essa mutação genética, né, é uma célula que adoece, justamente muitas vezes levada pela sua forma de vida, e hoje a gente tem um índice gigante de pessoas que
por conta da demanda cotidiana, né? A gente tem uma demanda cotidiana frenética de, como eu falei, a mulher hoje é uma mulher que ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela cuida dos pais, ela tem os filhos na escola, ela é profissional, então ela cuida de todo mundo, mas ela esquece muitas vezes dela. E aí, quando a gente pensa em alimentação, quando a gente pensa em sono, qualidade de sono, isso tudo fica secundário. O que a gente não tem isso muito em mente é que isso vai nos adoecer em algum momento da vida. Por isso que hoje os estudos apontam que os índices de câncer têm aumentado cada vez mais. E na mulher, eu acho que ela é um pouco mais drástico, não priorizando, mas é assim, a mulher, eu acho que ela tem muito essa questão do cabelo como um meio de vaidade, de estética do rosto, né? Então, acho que quando ela perde o cabelo, talvez ali ela caia em si de que, de fato, ela está doente e que, de fato, ela está passando por um momento muito delicado, né? E a gente sempre pensa o quão acolhedor e resgatável é a gente ter algumas medidas e soluções para que a gente possa amenizar esse processo, porque é inevitável. Uma vez que você está adoecida, passar pelo processo é inevitável, mas o sofrimento ele pode ser amenizado. Então eu vejo que você é mais que uma profissional, né? Uma profissional da estética capilar, mas você é aquela pessoa que vai também ali fazer uma terapia, porque enquanto a pessoa está ali, ela está conversando, ela está desabafando, ela está contando para você dos percalços. Então acho que o seu trabalho é muito, muito missionário, né? Você sente isso? Sim. E isso acontece no cotidiano? Sim, elas falam muito, né? Assim, elas vêm muito perdidas, né? É muita informação, né? Vai fazer tratamento, tá com câncer, vai fazer a químio. E assim, não sabe o que vai fazer. Normalmente, os hospitais ou clínicas, eles não falam, vai lá, coloca um cabelo. Não, eles estão preocupados com a saúde, na verdade, né? Então, as pessoas saem muito perdidas. Então, quando a gente começa a conversar com elas falam, eu não estou preocupada com a doença, que eu vou ficar boa, mas eu estou preocupada que eu vou perder cabelo. Né? Então, quando elas começam a ver fotos, a gente não expõe muita foto, que a gente acha que não precisa tanta exposição, que é uma coisa muito delicada. Eu mesmo não gosto de tirar foto, nem filmar nada. Né? Então, as pessoas veem muito de pessoas que indicam, enfim. Mas, assim, elas falam... Eu escuto muito isso. Quando a gente vai fazer a colocação, por exemplo, e a gente coloca, elas falam, por que eu não fiz isso antes? Tipo, às vezes elas esperam o cabelo começar a cair, mas aí elas falam, por que eu não coloquei antes? Que fica muito bom. Sim. Fica idêntico, né? Assim, o que elas entram. Né? Então, elas falam que a gente realmente é uma ajuda, né? E a conversa que a gente tem com elas... Eu já estou no mercado há 23 anos. Nesse mercado de prótese capilar? De prótese. Olha isso. Então, eu conheço... Eu até brinco, gente, eu sou médica, né? Às vezes elas perguntam, nossa, eu nem sabia. Eu falo, gente, eu sou médica. Né? Assim, tô quase virando médica já. Então, é uma coisa assim que eu fico bem feliz. Eu já falei que daqui a um tempo... Eu quero atender mais esses tipos de tratamento, como químio, até alopecia, que a alopecia também é complicado. Eu ia te perguntar exatamente agora sobre a alopecia, porque a alopecia também ela é uma doença bem devastadora, que a pessoa perde cabelo muito rápido, né? E ela, se eu não me engano, ela é autoimune, ou seja, a pessoa acaba tendo uma dieta restritiva absurda, né? E acaba perdendo também muito cabelo. E homens também, Débora, porque a gente está falando de mulheres, porque esse programa é um programa voltado para mulheres, é um programa onde a gente tem um foco na mulher, mas eu tenho certeza que também devem ter muitos homens na sua clínica, né? De quimioterapia, eu até hoje atendi uns 6 homens. Porque eles, na verdade, é um processo, entre aspas, curto, que eles ficam sem cabelo, eles ficam careca, né? Então, assim, eles não pensam nisso, né? O homem não tem muito isso. Mas os que eu atendia eram bastante vaidosos, né? Então, assim, nem pensar em ficar sem cabelo. Mas, assim, de quimioterapia, realmente são mulheres. E a alopecia, os homens procuram ou é menos? A alopecia é uma calvície, né? Porque é chamada de calvície, mas não deixa de ser uma alopecia. E tem muitos. Porque hoje os homens estão muito vaidosos também, né? Tem nossa clínica tem muito mais meninos novos do que homens mais velhos. Porque também para o homem é um impacto começar a perder cabelo muito jovem, né? Eles chegam bastante envergonhados, com boné.
Às vezes a gente sai para pegar o produto para mostrar, e aí eles tiram o boné quando chega, a gente volta na sala, eles estão com o boné de novo. E a gente até brinca, né? A gente Olha pudesse, isso. deixava uma câmera para falar o antes e depois. Eles até, né, o rosto já começa a sorrir, eles começam a mudar o estilo de roupa, né? Então, assim, é muito legal. Como o cabelo realmente Muda. influencia em Sim. toda a sua autoconfiança, Sim, né? sim. A autoconfiança, ela é impactada muitas vezes pelo cabelo. Haja visto que a gente vê aí algumas religiões onde as mulheres cobrem o cabelo, né? Justamente porque o cabelo ele tem um impacto muito forte na sociedade, né? Débora, agora me diga uma coisa. A prótese capilar, a partir de quando que a pessoa pode utilizar e quanto tempo dura esse tratamento? Então, assim, a pessoa chega na sua clínica, ela está no meio de um tratamento quimioterápico ou no início de um tratamento. Quando é que você fala, tá, agora já dá para você fazer a prótese capilar? Normalmente, elas procuram quando elas já sabem que vão fazer um tratamento, né? E o que a gente orienta lá? Elas começam a fazer a químio e no 15º que começa a cair o cabelo. Não é que vai desmoronar o cabelo, né? Então, assim, a gente fala, olha, não precisa ficar desesperada, porque vai demorar um tempinho, né? O tempo de, sei lá, chegar uma prótese ou a gente preparar a que tem lá para elas. Então, assim, elas chegam lá no 14º dia, já está caindo um pouco. Aí a gente faz tudo, né? A gente guarda o cabelo delas, se elas quiserem, para depois fazer o mega. Geralmente a prótese é fio natural ou sintético? É fio natural, mas Tudo só fio trabalhamos natural. com cabelo natural. Tá. Então, assim, é coisa de 15 dias. Depois começou a químio, Tá. né? Então, A pessoa fez a primeira sessão de químio, no 14º dia ela já começa a cair. a cair. Então, dura 6 meses, ou depende muito, né? Tem clientes que faz Isso é uma químio. avaliação inicial que você faz. Então, assim, elas ficam mais ou menos 1 ano e 3 meses com a prótese. Mais ou menos. Até o cabelo começar a crescer, elas ficam um tempo com a prótese ainda. Então, é mais ou menos isso. No caso da alopécia, eu sei que tem muita gente em casa aí nos assistindo e pensando, meu Deus, será que eu tenho alopécia, né? Porque o cabelo, a gente sabe, nós mulheres principalmente, a gente tem uns períodos do ano que o cabelo cai mais, tem a questão hormonal, né? E eu posso dizer por mim, eu já cheguei a entrar em desespero, de falar assim, meu Deus, tô com uma doença, porque o cabelo, em determinada época, começa despencava, né? Então, eu tenho certeza que em casa muita gente está se identificando com a gente. Quais são, no caso de não tratamento quimioterápico, mas no caso da alopécia, quais são os sintomas que as pessoas podem dizer, talvez isso seja alopécia? A alopécia, na verdade, começa a cair em pontos locais, né? Não é que quando tem essa queda, tipo que nem você falou que teve, eu também já tive, né? Por emocional, enfim. Exato. Aí a gente vê que começa a cair do todo. Mas a alopécia, ela começa a cair locais, né? Então, ou seja, ela forma uma falha aqui, por exemplo, no meio da cabeça. Então, assim, aí começa a aumentar. Tem muitas que vão no dermatologista, faz tratamento, aplicação, mas chega uma hora que elas veem que não vai dar em nada e falam, agora eu vou procurar uma outra coisa. Tá, então alguns dos sinais que as pessoas podem identificar de uma alopécia são a queda de cabelo em sinais pontuais locais, na cabeça, locais, não aquela queda que você lavou o cabelo e caiu lá 100 fios, 200 fios, tá. Débora, agora, a partir de quando você entende que as pessoas começam porque tem a manutenção, né? Então, a pessoa vai lá, ela coloca prótese capilar, ou pela alopécia, ou pela questão da quimioterapia. E a partir de quando? Quando é a manutenção, no segundo tratamento, como é que você já identifica essa autoestima melhorada, essa autoconfiança? Quando você entende, ou já assim, ela já sai da primeira colocação, já tô me resgatando, tô me revendo novamente? Assim, tem muitas que já saem de lá e falam, pronto, era isso. Tem outras que falam, eu acho que eu vou me adaptar. Não a questão que a pessoa está tanto tempo sem cabelo, aí quando ela se olha, ela está com cabelo, né? Então, assim, é uma adaptação, mas aí a gente sempre liga no segundo, terceiro dia, como que tá? Tá tudo bem? Tá bem fixa? Tem um acompanhamento, tem um acompanhamento. E aí elas falam, não, nossa, tá ótimo, hoje amanheceu melhor, né? Então, assim, toda a manutenção, a primeira manutenção, então, as pessoas, a gente vê que elas ficam mais assim, agora sim, agora eu tô melhor, eu não me vejo sem. Elas até brincam, traz logo o cabelo, porque eu não quero mais ficar sem cabelo. E pode ser, talvez, até uma impressão minha, ou não, pode ser de fato real,
mas eu tenho certeza que as pessoas começam a se olhar no espelho, a se verem novamente, Sim. né? Como elas de fato têm a imagem. E isso também deve ajudar muito no tratamento, né? Porque o emocional está muito ligado à Sim. força de superar aquele tratamento e de ter a cura, né? Então, acho que o emocional, ele conta para tudo. Então, acho que chega a ser terapêutico, né? Sim. A prótese Sim. capilar, ela chega, acho que, ser um ponto passivo para que a pessoa possa entrar em estado de melhora, né? Nós temos bastante clientes também, as mulheres, que elas nunca nem se viram sem cabelo. A gente faz todo o processo elas de costas, e assim, só quando a gente põe a prótese, A pessoa não se olha não mais se no espelho. olha, elas não querem se ver. Então, assim, como a prótese ela fica fixa, ela vai dormir, acordar com a prótese, ela vai entrar no Ela não é chuveiro, móvel, tomar ela é banho. fixa. Não, ela é fixa. Tá. Então, ela vai dormir com a prótese, ela vai tomar banho, ela pode... Não é o caso de quem faz químio, mas quer ir para uma piscina, vai... É vida normal. Então, elas não se vê sem cabelo. Né? Então, toda vez que elas vão fazer a manutenção, é a mesma coisa. Elas ficam de costas, a gente não deixa elas se verem. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os cuidados assim indispensáveis para a pessoa que coloca uma prótese? Não tem muita frescura, não. Tem, É a não tem segredo. manutenção, ou semanal, ou quinzenal no máximo. Agora a gente sempre fala agora que tá calor, vem menos se precisar. E em casa ela lava o cabelo, lava vida normal. Vida normal, com produtos tranquilos, não tem nada de E muita a coisa, não. manutenção é de 10 a 15 dias, é isso? É semanal ou 15 dias. E quais são os tipos de prótese que são mais indicadas no caso de a pessoa tem um couro cabeludo sensível? Ai, meu couro cabeludo é muito sensível, porque deve ter, ainda mais quando está em tratamento, eu acho que toda a parte dermatológica deve ficar mais sensível, né? Então, a pessoa tem um couro cabeludo sensível, quais são, assim, nestes casos, as próteses mais indicadas, se é indicado? Então, nós trabalhamos com a prótese que o couro cabeludo respira, ela é toda porosa, né? E a gente tem o tipo de fita que é principalmente para quem faz quimioterapia. É uma cola? É colado? É uma fita. Tá. Porque no mercado tem cola, tem um monte de coisa, né? Ah. Que não é certo. Então, assim, tem cliente que chega lá e fala assim, eu tenho alergia de micropore. Né? Então, o que a gente faz? A gente põe a fita, a gente sabe que não vai dar alergia, mas para elas ficarem tranquilas, a gente fala, vai com a fita no braço, que você vai ver que não vai acontecer nada. Tá. Entendeu? Então, nunca aconteceu de nenhuma cliente ter alergia. Tá? Então, é super tranquilo. É que no mercado, hoje tem muita coisa, assim, que, enfim, não é Quer dizer, desnecessário. é uma responsabilidade muito grande, porque você já está lidando com uma pessoa que está acometida por uma doença difícil, né? A gente sabe que é uma fase muito difícil. E ainda a gente tem a questão da própria saúde debilitada, né? A pessoa está passando por um processo de debilidade física. E ainda você tem aí a responsabilidade de ser a solução e não o problema. Sim. Né? Então você tem que, na vida daquela pessoa, você tem que entrar realmente como a solução. E que, infelizmente, muitas vezes profissionais aí do mercado não têm esse olhar humanizado, que é aquilo que a gente começou falando, né? Agora, é possível personalizar uma prótese respeitando a identidade da pessoa? Então, por exemplo, ela vai chegar sem o cabelo, mas ela vai falar, olha, eu tinha, vamos supor, eu tinha um cabelo preto, comprido, com uma franja longa, e eu gostaria de... Aí, geralmente, como é que você identifica a prótese? Ela faz essa escolha ou você faz meio que uma análise do rosto? Como que é feito? Então, normalmente, para quimioterapia, nós temos que ter, na verdade, um estoque. Porque vai vários tipos de estilo, né? De cabelos. Chanel, preto, loiro, ruivo, enfim. Então, e quem faz quimioterapia não dá pra gente mandar fazer uma personalizada. Porque o tempo é muito curto. Tá. E as próteses são importadas. Então, só para chegar... São importadas? São importadas. A gente não tem esses materiais aqui no Brasil? Não. Elas são importadas. O que é do Brasil é peruca. Né? Tá. As próteses são importadas. Então, assim, não Então, tem você tem uma tempo. demanda de entrega, né? De tempo. Demora só para chegar, demora uns 15, 20 dias. Olha isso. Né? Então, a gente costuma ter os nossos estoques lá e sempre acontece que sempre dá certo. Chega e sempre tem. Deus está sempre olhando lá, falando, a sua missão é essa, então eu vou dar um jeito de fazer dar certo. Sim, sempre dá certo. Agora, quem tem alopécia, por exemplo, aí a gente, normalmente, nós fazemos a sob medida.
né? Tá, porque daí é um prazo, você tem um prazo maior. E as pessoas, esses tipos de tratamento, né, de alopecia, por exemplo, elas têm cabelo, né? Tem umas que têm cabelo, como calvície de homem, elas têm cabelo embaixo. Então, temos que fazer mais ou menos parecido, mais ou menos não, né? A gente faz bem parecido com o cabelo delas, para não ficar nada diferente, entendeu? Entendi. Débora, eu sei que você trouxe uma prótese pra gente ver. Eu mesma não conheço, tá? Então eu queria que você mostrasse pra gente como é a prótese, como é essa parte interna da prótese. Tá. Acho que dá pra você mostrar bem pra câmera ali. Então, ó, elas são cabelos naturais, tá vendo? Posso ver? A gente trouxe uma loira, né? Nossa, olha só, um cabelo natural mesmo. Bonito. E ela é toda porosa, ó. Tá vendo? É um tecido para deixar o couro cabeludo respirar. Que depois também tem a parte do crescimento do cabelo delas. Então, o cabelo tem que Sim. crescer e não pode te impedir em nada. Tá. Tá vendo? Ela é toda porosa, ó. Então, onde você põe a mão, parece... Onde você vai virando, tem a mão, ó. Tá vendo? Tá, tô vendo. E aqui é a parte que a gente fala, que a gente põe a fita só na volta, Tá. que é o suficiente Pra segurar. Pra fixa. E com essa fita ela consegue lavar, consegue tudo. Vida normal. Normal, não sai. Não sai. Só a gente consegue tirar lá com o produto, né, que nós temos lá, o removedor, e só assim. Quer dizer, ela só vai conseguir retirar mesmo se tiver com o removedor. Tem outros produtos, mas assim, não sai tão fácil. Tá. Elas ficam, a primeira semana elas ficam, ai, será que não vai, sei lá, alguém me abraçar, vai cair? Não, gente. A insegurança de ser a primeira normal, vez. Agora, falando um pouquinho sobre a autoestima, a identidade, até a dignidade dessas pessoas, né? Tanto homens que com alopécia, ou mulheres realmente com alopécia, ou com a questão da quimioterapia, como é que elas ficam ali um período com você, né? Um período de algum tempo, que pode ser longo, pode ser curto, pode ser médio. Como é que você percebe a mudança na autoestima dessas pessoas? Porque você acompanha elas um tempo. Acho que elas devem ficar meio que suas amigas até, né? Assim, suas amigas, agora, né? Amigonas. Acabam virando suas amigas. Mesmo, E aquela coisa da torcida, né? De você torcer pela cura, né? Sim. De saber... Você deve ter histórias tristes também, acumulado histórias tristes de pessoas que não conseguiram chegar até o final do tratamento. Acredito que, né, existe uma probabilidade positiva, mas também a gente sabe que, infelizmente, existe a possibilidade de não ter sucesso no tratamento. Mas como é que você percebe a mudança na autoestima dessas pessoas quando elas vão voltando? Como é que é na colocação dessa prótese? Assim, elas falam que esquecem até que estão passando por isso, né? E elas, assim, eu vou falar o que elas falam, né? Que nós somos ajuda para elas, né? Eu falo que a gente é a pessoa mais abençoada, porque elas saem de lá, ai, que Deus abençoe vocês, se não fosse vocês. Tem sempre isso. Ou seja, é um trabalho que você emocionalmente, diariamente, é uma alimentadora de esperança, né? Porque assim, a parte que te cabe, você faz muito bem, e talvez seja essa uma das partes mais difíceis, né? Na parte da estética, do autocuidado, da autoimagem, para as pessoas, né? Agora me diga, você acredita então que a questão da prótese, já que elas, né, saem dizendo assim, olha, obrigada por existir, né? Você acredita que essa prótese, quando ela é colocada, quando a pessoa sai de lá com esse resgate da autoidentidade dela, ela influencia no tratamento? Você tem esse retorno? Assim, já ouvi clientes falar assim, nossa, se eu não tivesse usando a prótese, eu não ia raspar a cabeça, eu não ia fazer o tratamento. Não ia ter coragem não ia ficar sem cabelo, né? E já você acabou convencendo que eu fazendo o tratamento, eu não ia ter problema com o cabelo. Então, assim, às vezes parece que eu falo tão natural lá, porque eu já vivo muitos anos isso, né? 20 quantos anos? 23 anos. 23 anos. Então, assim, eu falo que é a idade do meu filho do meio. Ele tinha 4 meses quando eu comecei a trabalhar, ele tem 23 hoje. Então, assim, acho que eu falo tão por tudo que eu já vi. Eu já tive uma cliente, acho que há 12 anos atrás, que ela descobriu câncer grávida. Nossa. Ela passou todo o tratamento, todo. Ótima. Ela não sentiu nada. Mulher grávida, a gente sente um monte de coisa. Ela não sentiu, teve que tirar o bebê antes do tempo.
E eu que fui na casa dela a primeira vez fazer a manutenção dela, e até fui eu que fui cortar a unha do neném que ela tava comendo. Você já fez todo o serviço já ali. fiz todo, Então, assim, eu falo que isso, ainda que ela falava, para mim vai ser ótimo eu pôr um cabelo, né? Porque minha família não vai ficar com dó de mim, né? Eu acho que é isso, né? A piedade, eu penso que quando você... Eu vou contar por mim, né? Eu estava fazendo uma atividade física na academia do meu prédio e eu sempre encontro as mesmas pessoas porque eu vou nos mesmos horários. Sim. Então, a probabilidade de encontrar as mesmas pessoas é maior. E aí, de repente, um dia eu desci, estava fazendo minha atividade física lá e entrou uma moça que sempre treina comigo. E ela entrou sem cabelo. E a minha primeira reação foi... Foi inevitável, assim. Foi algo que eu não foi... De verdade, foi assim... foi impulso, foi maior do que eu. Eu fiz... Aí olha, não, você está em tratamento, e começamos a conversar. E aí ela falou assim, eu sei, as pessoas olham para mim assim com dó. E realmente, na hora que você olha, você fala, não, meu Deus, né? Então, acho que essa piedade que é natural, acho que é inerente você olhar para alguém sem cabelo e se sensibilizar. Sim. E se condoer. A gente não consegue ter esse exercício de se colocar no lugar do outro, porque de fato você não está vestindo aquela bota, mas você tenta entender o quão difícil deve ser passar por aquele momento. Então, eu acho que para quem está passando por isso, uma das coisas que mais chateiam, acho que deve ser essa piedade, né? Não é a compaixão, mas é a piedade de falar, coitada, né? Coitado, tá com câncer. E aí, a ausência do cabelo é a que deflagra, em primeiro momento, que você está doente, que você está no processo quimioterápico. Talvez por isso seja te deixar tão desnuda, né? A ausência do cabelo, talvez, ela te deixa desnuda mesmo, no sentido de dizer, eu não tenho como esconder, né? Porque muitas vezes você está triste, você esconde, você está passando por um problema financeiro, você esconde, né? Você consegue, se você não é uma pessoa que gosta de falar sobre as suas vulnerabilidades, você passa aquilo, às vezes uma pessoa muito próxima de você percebe que você está mais triste, que você não está bem, mas normalmente você consegue disfarçar. Agora, quando você perde o cabelo, não existe como você disfarçar, né? Aquilo que fica inerente. Então, talvez uma das coisas que eu penso que... Isso me veio à cabeça agora, você falando sobre muitas pessoas que não querem nem contar para a família, né? Que estão passando pelo processo quimioterápico do câncer. Deve ser difícil, porque você não tem como... não ficar vulnerável, exposta às vezes a uma situação que você não gostaria de compartilhar, né? Então, acho que nesse caso dessa pessoa foi exatamente isso. E eu me vi nessa situação, né? Quando eu encontrei a vizinha sem cabelo, eu automaticamente... né? E foi um choque para mim, porque ela estava bem todos os dias, treinando, do nada ela aparece sem o cabelo, né? Então, certamente ela já devia estar um tempo aí no processo, mas sem compartilhar, e ali ela não tinha mais como não compartilhar. Então, acho que quando a pessoa coloca prótese, deve ser isso, né? Deve ser aquela coisa assim, agora... É como elas mesmo falam, né? Elas esquecem que estão passando por isso. Porque elas olham no espelho e tá tudo normal, né? Já a gente tem clientes lá que passa mal no tratamento, tem umas que não sentem nada, entendeu? Eu até falo, gente, não fica entrando em grupo, porque verdade, cada um porque tem uma os grupos experiência. Aí tem você de tudo, fala uma coisa, fala outra, não entra, gente. Sai dessas coisas. Cada um tem, né, o seu organismo, então não entra nessas coisas não, porque só vai deixar vocês mais tristes, né? Sim. Então, por isso que lá eu falo que a gente não é só o cabelo, né? Ia ser muito injusto se eu não passasse todas as coisas que eu já vi. É como você falou, eu perdi contas de quantas pessoas se tornaram minhas amigas. E é um trabalho terapêutico, né? Porque, assim, eu acho que lá o cabelo é brinde, né? Você acaba acolhendo tanto, e um trabalho tão humanizado, e a pessoa vai ali e ela sai com tanta gratidão sai mesmo. por uma parte gigante, o tratamento ter sido resolvida, né? A gente sabe que é uma solução passageira, mas é resolvida. Sim. Então, acho que o cabelo acaba sendo um brinde ali, né? É isso mesmo. Eu lembro quando eu fazia tratamento homeopático, a homeopatia ela tem isso, né? Ela começa de trás para frente
E você tem no médico homeopata quase que um terapeuta mesmo, um psicólogo, Sim. porque ele trata as emoções. Sim, sim. E aí eu falava, o remedinho é brinde, né? Assim, o gostoso era ficar 2 horas lá na consulta contando dos problemas. Então, assim, pensando em tudo isso, eu acho que você, Débora, enquanto pessoa, não deve ser mais a mesma pessoa depois de passar por toda essa experiência de lidar diretamente com a morte, com a vida, com os anseios, com as dores, com a alegria. Então, me conta assim, o que esse trabalho seu missionário, que eu vejo como um trabalho missionário, o que esse trabalho mudou a Débora? Então, assim, eu falo assim, às vezes as clientes chegam, acabou de sair de uma químio, por exemplo. Então, assim, no terceiro dia, no quarto, elas não estão muito legal. E mesmo assim estão lá, conversando, rindo. Gente, a gente reclama de coisas que não tem nada a ver, né? Então, assim, para falar bem sincero, eu nunca fui de reclamar muito. Mas depois que eu comecei a trabalhar nessa área, eu não reclamo de nada. Porque eu falo que eu já vi muita gente, assim, de câncer bem complicado, e hoje está aí para contar a história. E tem aqueles dos cuidados paliativos que também não ficaram para contar a história, Sim. né? Mas, assim, hoje em dia, a medicina está muito boa, né? Que bom, é bom ouvir isso. Então, assim, a gente sabe que vai passar, vai ficar tudo bem, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, como eu falo, é uma coisa que, para mim, eu não tenho que reclamar nada da minha vida. Você sabe que a lista da gratidão, né? Ela te dá prosperidade, saúde, né? Sim. E a gente tem o hábito de reclamar, né? A gente olha muito mais para aquilo que a gente não tem e agradece menos pelo aquilo que a gente tem. Sim. Então a gente está o tempo inteiro clamando, pedindo, né? Quando a gente tem tanta coisa e a gente só se dá conta da quantidade de coisas que a gente tem quando a gente às vezes sofre um problema de saúde, né? Eu, por exemplo, eu tive há 8 anos atrás uma embolia no pulmão. Hoje eu tenho um pulmão só. Olha isso. Eu quase morri. Para todo mundo eu ia morrer. Então eu tô aqui, os clientes até brincam, não tinha que morrer não, meu filho, tinha que estar Se cuidando você da tivesse gente. empacotado, não estaria aqui para cuidar da gente. Entendeu? Então, assim, eu falo que a gente passa por umas coisas, e como eu falei, eu nunca fui de reclamar mesmo, assim. A gente reclama normal, né? A gente é humana, mas assim, eu falo, tem gente que reclama de tudo, né? A gente se policia, né? Mas assim, eu acho que tudo que acontece pra mim, eu agradeço. Exato. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito, né? Mesmo quando não é aquilo que você gostaria, né? Eu falo sempre assim, ó. A gente faz a nossa oração, né? Para a fé que você tenha lá, pedindo algo. E às vezes a resposta é não. Sim. E tá tudo bem, a resposta veio. Você fala, Deus, me manda uma resposta. Sim. E a resposta é não. E a pessoa fala, mas eu não queria ouvir o não. Não, mas a resposta veio, né? E é o não naquele momento. E é um não com propósito, que é para você ter algo melhor lá na frente. E dentro do meu livro, inclusive, para quem ainda não conhece, eu tenho um livro que é chamado DNA da Empreendedora, o jeito feminino de criar negócios, vendidos na plataforma do Hotmart e da Amazon. E dentro desse livro, eu, inclusive, coloco a lista da gratidão. Eu falo que quando a gente acorda, se você pegar um papel e caneta, você já vai agradecer 50 coisas. Porque você acordou, porque você está respirando, porque você tem casa, porque você tem o café da manhã, porque você tem a pessoa que você cuida dela ali do seu lado, porque você está andando, porque você enxerga. Então, olha só, já falei 10. Sim. Então, se você pegar um papel e caneta da cama até a porta, você já anotou 50 coisas. O problema é que a gente vive nesse piloto automático, sem a presença, sem a intencionalidade. Então, a gente está sempre olhando para aquilo que está externo demais, que a gente não consegue agradecer as coisas que a gente tem. Então, acho que falar dessa Débora que você está falando, dessa Débora que já era grata, mas que hoje é muito mais grata, exerce a gratidão muito mais, porque você acaba lidando com a dificuldade da vida, né? Com o que é mais sagrado, que é a vida, né? Todos os dias. Sim. Então, acho que realmente é um trabalho que te transformou, né? Sim, bastante. Isso é imprescindível. Eu acho que isso é tão importante e que isso fica um alerta, eu acho, né, Débora, para todo mundo, assim, a gente colocar como meta para 2026, né? A gente sempre, quando começa um ano, a gente começa se prometendo muitas coisas. Eu vou emagrecer, eu vou aprender um novo idioma, eu vou ler 10 livros no ano, eu vou ser mais grata, eu vou fazer caridade, enfim.
seja lá o que for, a gente começa o ano cheio de promessas. Aí chega final de janeiro, você já esqueceu todas as promessas. Inclusive, eu soltei um vídeo esses dias no meu Instagram sobre isso. E eu acho que uma das coisas que a gente pode, com essa conversa aqui que a gente tem, é lembrar que a lista da gratidão deve ser algo diário, sem perder essa essência um só dia do ano, né? Porque a pessoa grata, ela é mais próspera, né? Sim. Porque a gente aprende a realmente valorizar tudo aquilo que a gente tem, e é muita coisa, né? Débora, agora conta para mim um pouquinho sobre os mitos da prótese. Por exemplo, eu já falei para você assim, dá para tomar banho e lavar o cabelo? Porque para mim é algo muito novo. Então, eu não tenho conhecimento sobre a manutenção, o uso de uma prótese. Então, conta pra gente assim, quais são os mitos? Quem chega lá na sua clínica chega cheio de medo, assim, acredito que chega também com muitas dúvidas, sem conhecer, procurando uma solução. Quais são os mitos mais comuns sobre a prótese que as pessoas chegam e te perguntam, mas se eu colocar prótese, vai acontecer tal coisa? Se eu colocar a prótese, vai cair? É a primeira pergunta. Porque muitos anos foi peruca, né? Então, a peruca ficou uma coisa marcada, não só para quem faz químio, né? Então, quando a gente já teve várias clientes que apareceram na clínica e já estava com perucas e falaram, eu não aguento usar isso daqui. Que aquece, né? Esquenta, não é natural. Tem umas que até é bonita, né? Mas você vê que tem umas partes que são naturais. E o problema maior é a segurança. Incrível que pareça também, eu tenho muitas clientes muito novas, que têm crianças, têm filhos pequenos. Que puxam. Né? Então, assim, o medo é esse. Será que meu filho puxar vai cair? Não, fica em paz. A gente até brinca, pode arrumar uma briga de puxar cabelo na rua que não vai cair. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, é a primeira pergunta. E isso vai ficar natural, porque mais que elas estão vendo as fotos, né? É como, sei lá, fazer um dente, né? Vai ficar natural? Será que se eu fizer vai ficar aquela coisa artificial? Então, o maior mito hoje, dentro da tua clínica, a pessoa chegar e falar, vai cair? Se puxar, numa festa, eu vou passar um vexame de alguém puxar? Ou a pessoa vai ver que eu estou usando. Tá. Né? E a gente tem as clientes falam muito assim, o meu médico falou, seu cabelo não caiu ainda? Elas falam, já estou de cabelo, já de caiu. Tão natural. Fica bem natural. E esse cabelo natural, a pessoa pode cortar o cabelo e trazer e você fazer a prótese em cima desse cabelo? Não. Porque ela é importada. Tá. Então, o processo é longo de fazer, 3 meses para fazer uma prótese. Tá. Então, por isso que nós temos o estoque, né, para atender. Não faltar, né? Mas, assim, o que a gente orienta, vamos guardar seu cabelo, porque seu cabelo vai começar a nascer depois do tratamento. Então, você vai fazer um mega hair, ou, sei lá, fazer um aplique. Ou se não for fazer nada, usar curto, você doa no hospital, pro hospital da criança, sei lá. Então, a gente sempre tenta deixar elas guardar o cabelo delas, que entendeu? Bacana, legal. Inclusive, semana passada foi uma com cabelo, assim, que na verdade, eu nunca vi um cabelo tão lindo igual aquele. Olha isso. E ela falou, posso guardar? Eu falei, deve, né? Lindo o cabelo. Então, assim, o cabelo não tem como a gente fazer com o cabelo da pessoa. Não Tá. E dentro de todos esses atendimentos dos seus 23 anos, se eu te perguntasse uma história que mais te marcou, acho que você falaria milhões delas. Mas, se a gente filtrar um pouquinho, qual foi a história que você entende assim, que você pode contar rapidamente pra gente, que você fala, essa história me tocou, me marcou muito e eu levo isso pra vida? Eu acho que é essa que eu te falei da cliente que descobriu a gravidez. Porque eu não tinha tanta experiência como hoje. Eu confesso que eu fiquei bastante assustada. Eu falei, né, vai acontecer alguma coisa com o bebê, né? Assim, passava só isso. Mesmo assim, eu profissional, eu tinha esse medo. Lógico, eu não passava isso pra ela, né? E a gente acabou ficando bastante amiga também. E, assim, pra mim, quando eu vi a neném, que a neném é a coisa mais linda, gorda, hoje, sei lá nem que idade ela tá hoje. Mas, assim, pra mim aquilo ali foi um milagre de Deus. Porque, como eu falei, durante o tratamento inteiro ela ficou bem. Eu fui até a casa dela, como eu falei, eu cortei a unha da neném, que ela tava com medo, né? Como eu já tenho 3 filhos, eu tô experiente. Eu falei, deixa que eu corto. E, então, assim, pra mim, quando eu vi o neném no berço,
eu falei, gente, isso é um milagre de Deus. Então, Débora, qual mensagem você deixaria? Porque a gente está chegando já no final do nosso programa, a gente sabe que aqui passa muito rápido. Eu falo que toda entrevistada que eu trago, eu ficaria aqui, ó, 2, 3 horas de estúdio, porque são assuntos tão interessantes e, assim, coisas tão, tão importantes, né? A gente imagina na vida de alguém que está passando exatamente por esse processo agora, o quão essa entrevista pode ajudar, pode trazer luz, né? No fundo do túnel aí de muita gente que não vê luz, né? Que fala assim, olha, cheguei no momento que eu não estou vendo luz. Não existe. É importante falar, para tudo existe luz, né? Sim. E então acho que esse momento desse programa é importante para muitas, para milhares de pessoas que enfrentam tanto a alopécia como os processos quimioterápicos. Então, que mensagem você deixaria hoje para quem está enfrentando esses problemas? Assim, que se eu dissesse para você, olha, tem hoje uma pessoa que está aqui agora, nos ouvindo, e ela busca por uma mensagem. Que mensagem você deixaria? Tudo passa, vai passar, tenha força, Deus em primeiro lugar. Eu falo muito que Deus manda pessoas no momento desse. Eu acredito que Deus me preparou para isso, de verdade. Eu tenho certeza. Porque assim, eu fico bem feliz quando elas estão terminando. Eu poderia até ficar triste, né? Nossa, vou perder a cliente, né? Não, eu fico muito feliz. É altruísta, né? Então, assim, isso vai passar, é um tratamento, às vezes, pra gente, nós estamos de fora, parece que, vai passar rápido. Eu sei que quem está vivendo é uma eternidade, mas vai passar, vai ficar tudo bem, e o cabelo realmente é uma grande ajuda. Tenho certeza disso. Seu trabalho, Débora, é muito lindo, eu quero te parabenizar aqui pelo trabalho que você faz, porque eu tenho certeza que você resgata não só a autoestima, mas você resgata a qualidade de vida das pessoas, porque é um trabalho que realmente impacta diretamente no tratamento. Então, assim, estou muito grata e feliz de conhecê-la pessoalmente e de saber que existem pessoas como você que realmente estão aí nessa jornada de salvar, resgatar muitas vidas através da autoestima, da autoajuda, da autoconsciência de que as coisas vão melhorar, né, num momento tão delicado da vida das pessoas. E se a gente quiser te procurar, se a gente quiser encontrar você, quais são os canais aí que a gente pode encontrar a Débora Fagundes para que a gente possa começar a iniciar um tratamento de prótese capilar? Nós estamos no Google, né? Tem o nosso Instagram. E a gente vai colocar tudo aqui embaixo. Você pode falar, vocês vão ver depois aqui na nossa telinha, vai estar aqui tá o QR Code do seu Instagram, sim. Vai estar também seus telefones, mas fala pra gente onde você fica, São Paulo, porque o nosso podcast abrange não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Sim. 4 anos na Vila Mariana, na Rua Vergueiro, 3086. Tá, perto de algum metrô? Do lado do metrô, Vila Mariana. Tá. E nós lá também atendemos só com horário marcado em salas individuais. Então, cada cliente fica numa salinha, leva... Justamente para manter essa privacidade. Normalmente vai a família junto, fica lá na sala junto, então não tem nada de tumulto, é bem tranquilo. Tá, que legal. Olha, a gente vai colocar para vocês tudo aqui direitinho, para que vocês possam encontrar a Débora. Débora, a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Foi um momento de muito conhecimento para mim. Eu saio daqui com uma aula, porque realmente era um universo para mim desconhecido. E saber que tem pessoas como você que estão aí para melhorar a vida de tantas pessoas num momento tão difícil da vida dessas pessoas. Então, eu tenho certeza que você é uma pessoa muito abençoada, porque você realmente um trabalho missionário que você faz. Então, mais uma vez, muito obrigada para você. Espero que a gente possa voltar a nos falar mais vezes aqui no programa. E eu vou te acompanhar. A partir de agora, quero estar ali atenta a tudo que você faz. Enfim, vocês também aí de casa, sigam o Instagram da clínica, acompanhem, porque eu acho que se a gente, felizmente, não passa por uma situação como essa, a gente tem, às vezes, algumas pessoas muito próximas que possam precisar, e é muito importante quando a gente, num momento difícil, a gente pode indicar profissionais qualificados, porque, como você mesma falou,
no mercado existem muitas pessoas de não sérias Sim. e que às vezes podem trazer mais problemas do Sim, que solução com certeza. para o caminho da pessoa que já está passando por um processo tão delicado, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Encerramos aqui o nosso podcast de hoje. Quero lembrá-los que, mais uma vez, eu vou dizer para vocês sobre a produtividade feminina. Então, você, mulher, que está aí buscando uma ajuda na produtividade feminina, que quer melhorar a sua dinâmica diária, que quer melhorar os seus resultados e não sabe por onde começar, vou deixar também aqui na tela os meus contatos para que você possa fazer contato conosco e, através da minha consultoria, crescer aí no seu dia a dia pessoal de maneira mais tranquila, mas muito mais eficaz. Meu livro, vocês já sabem, o DNA da Empreendedora, ele fica nas plataformas do Hotmart e da Amazon, também vamos deixar aqui para vocês. Mais uma vez, meu muito obrigada. Não esqueçam de, antes de desconectar, comentar, curtir, compartilhar. Isso nos ajuda muito a crescer o nosso canal e, com certeza, atingindo mais pessoas, nós vamos aí ajudar muitas pessoas em diversos assuntos a melhorarem o seu cotidiano. Nosso muito obrigado mais uma vez. Nosso podcast sempre está no ar segunda-feira, às 20 horas. Um beijo para todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.